Fala aí, galera. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero colocar algumas correções aqui, algumas alterações que eu fiz no nosso projeto, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente configurou um JS, tá? Que a gente vai utilizar testes unitários para, enfim, testar os nossos serviços, né? A classe de configuration lá do database, eu tirei a configuração de conexão do construtor e coloquei em um método estático e assíncrono, porque a gente tem mais flexibilidade para poder usar essa assincronicidade fora daqui, entendeu? Então eu coloquei aqui um await, enfim. Deixa eu ver o que mais. Também teve a questão aqui do ESLint, né? A gente esqueceu de colocar esses dois módulos aqui que são responsáveis também por trabalhar com ESLint utilizando TypeScript, tá? Então vamos lá, né, pessoal? Sem mais delongas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos serviços. Eu criei aqui, já me adiantei, já criei tanto o serviço de About Me quanto o serviço de User. E é isso, vamos lá ver essas entidades. Beleza, pessoal, vamos lá. A gente tem aqui nos nossos serviços, pessoal, lembrem, eu vou relembrar aqui, não sei se eu falei isso durante o curso, mas eu vou falar de novo, tá? Os nossos serviços, eles são responsáveis por conter toda a nossa regra de negócio. Então tudo que vai ser relacionado com as nossas entidades, o que a gente precisa fazer, quais são as regras que a gente vai implementar quando for criar, quando for ler, vai ficar tudo aqui, tá? Qual é a diferença de um service para um repository? Um repository só faz operações da base de dados. Ele é como se fosse uma espécie de fachada para disponibilizar, digamos que, o nosso banco de dados para tudo que a gente precisa, tá? Beleza. Para a gente conseguir utilizar essas regras da melhor forma possível, eu criei tipos, tá? Criei tipos aqui no nosso projeto, que tá nessa pasta aqui, e aqui eu tenho o tipo do About Me e eu tenho o tipo do User, tá? O que esses caras vão armazenar? Todos os atributos que a gente for enviar lá na nossa requisição, posteriormente quando a gente fizer, né? E aqui, quando a gente está acessando esse método create, quando a gente acessar esse método create, a gente vai obrigatoriamente ter que passar um tipo user, entendeu? E a gente consegue trabalhar com os atributos que estão dentro dele. E isso já é regra de negócio, tá? Beleza, quais são esses atributos? Você pode ver aqui, ó, que tem o ID, tem o name, o e-mail, a password e as rules. Porque, o que são essas interrogações aqui, tá? Essas interrogações, pessoal, significa que esse atributo ele é opcional para esse objeto aqui, no caso, existir, entendeu? Eu estou fazendo aqui com uma interface, tá? Eu poderia fazer com type também, só que eu prefiro fazer com uma interface. Então, quando eu estou dizendo isso aqui, ó, que o user é do tipo user da interface, eu estou dizendo que esse user aqui vai seguir as regras dessa interface, ou seja, vai ser desse tipo, tá? E aí o meu ID e as minhas roles, elas não serão obrigatórias para o objeto existir, tá? Por que isso daqui não vai ser obrigatório? Porque quando eu for criar lá o meu user, né, quando eu for passar o meu user como parâmetro e tal, eu não preciso de um ID, né? Não vai ser o cliente que vai se responsabilizar em criar um ID para nossa aplicação. A nossa API que vai ter que fazer essa operação. É tanto que a gente configurou aqui, ó, para ele fazer isso por default. Tranquilo? E as roles seguem a mesma lógica, tá? A gente só especifica se a gente quiser, mas a gente não obrigatoriamente precisa especificar uma role. Beleza? Tranquilo. About Me segue a mesma lógica, tá? A gente precisa obrigatoriamente desses 3 atributos aqui. Beleza. Uma correção, pessoal, que eu gostaria de fazer com vocês é que About Me aqui, ó, nessa entidade, se eu não me engano, a gente colocou um nome errado aqui, né? A gente colocou Projects, e não é Projects, né? A gente esqueceu o R, então Projects. Beleza. Tranquilo, eu expliquei os tipos, né? E agora vamos adentrar lá de fato para os serviços.
vou explicar o que cada um faz, tá? Nesse método aqui, antes de eu começar, eu quero dizer que eu vou deixar esse projeto aqui no GitHub, tá? Vai ser a primeira vez que a gente vai colocar um projeto no nosso GitHub, beleza? Beleza. Esse método aqui, ele vai criar um usuário, né? Obviamente. E o que são essas regras aqui, né? Bom, aqui é onde está a regra de negócio, né? Então eu estou dizendo que eu quero criar um usuário. Se esse usuário ele vir para mim sem roles, se ele não tiver roles definidas, eu quero criar um grupo de roles default. Ou seja, eu quero que toda vez que eu crie um usuário, ele já fique com essas 3 roles aqui por default, beleza, pessoal? E aqui eu passo essas roles e crio utilizando o nosso repository, tá? Aqui é apenas o método para encontrar pelo e-mail do usuário, que inclusive não estava implementado no nosso repository, e eu tive que implementar aqui, ó. Vocês percebem que eu estou utilizando o nosso Mongo Model lá da nossa repository template. Esse carinha aqui que a gente colocou como protected, tá? Como a gente informou ele aqui no nosso super, a gente consegue utilizar ele aqui. E aqui eu estou utilizando o método find_one, filtrando pelo e-mail, tá, pessoal? Como lá no nosso na nossa collection a gente tem o atributo e-mail, a gente pode fazer isso, tá? A gente pode filtrar assim, beleza? Tranquilo. Vamos voltar lá para o nosso serviço. Tá. Aqui a gente está fazendo find by UID. Como o nosso repository template a gente já tem esse método, a gente só está reutilizando, tá? A gente aqui está lendo todos os usuários, ó. Você percebe que tudo que a gente está trabalhando aqui é fortemente tipado, ou seja, aqui ó, eu obrigatoriamente tenho que retornar um user. E você percebe que aqui no find by UID ele retorna uma promise n. O que acontece por detrás dos panos? Quando ele faz esse retorno, ele verifica que o objeto que foi retornado nesse método já tem os atributos necessários para a criação de uma entidade user, entendeu? Então ele já faz esse cast automaticamente, tá? Aqui eu estou retornando uma lista de usuários, tá? Aqui eu estou deletando, fazendo update no name. Ó, isso aqui é importante, tá? A gente, na nossa regra, a gente não pode deixar o usuário fazer o update de e-mail. Por quê? O e-mail ele tem que ser único e ele é o username que vai fazer com que a gente consiga fazer login, tá? Esse login ainda não está implementado aqui, a gente vai ver isso posteriormente, mas ele não pode fazer o update no e-mail porque senão iria virar uma bagunça, né? A gente iria ter que verificar se aquele e-mail que ele quer adicionar, o novo e-mail que ele quer adicionar existe, e se existir a gente não pode deixar. Então, para não ter essa confusão toda, eu deixei só a possibilidade dele fazer o update no name dele, tá? Aqui a gente está adicionando uma nova role, tá? Então a gente faz aqui o find by UID para pegar o usuário pelo ID. Aqui a gente verifica se a role que ele quer adicionar ela existe, ou seja, ela já existe no grupo de roles. Se ela já existir, a gente não vai adicionar, né? A gente não vai fazer esse update. E caso ela não exista, ele faz aqui o push, caso adiciona a essa lista e depois faz o update. Se der tudo certo, ele retorna um true. Aqui no delete role é a mesma lógica. Só que o que vai acontecer? Ele vai verificar se aquela role que ele quer deletar, ela existe. Se ela existir, ele deleta. Se ela não existir, ele não precisa fazer nada porque essa role não existe, tá, pessoal? Eu acho que ficou claro. Tá, pessoal, agora eu vou ensinar pra vocês como a gente configura um ambiente Jest, tá? Beleza. Você vai precisar instalar essas bibliotecas aqui, ó. TS-Jest, tá? E o types do Jest. Como a gente está trabalhando com TypeScript, sempre temos que instalar os types, beleza? Depois de ter instalado isso, pessoal, aí a gente vem aqui, cria esse arquivo jest.config.js, tá? E vai fazer esse código aqui. Eu vou deixar esse projeto na descrição e aí vocês podem olhar para copiar esse carinha, tá? Isso é a configuração do Jest, onde eu estou especificando, por exemplo,
tempo de timeout de cada teste, aonde os nossos testes vão ficar, entendeu? O que vai rodar os nossos testes, beleza? Ó, pessoal, primeiro, vou explicar por que tem esse before all aqui. Lembra que a gente mudou lá a nosso public, no caso a nossa conexão, né? A gente mudou, tirou do construtor daqui e colocou para esse método estático. Por que a gente fez isso? Por exemplo, aqui, se tivesse no construtor, eu não iria ter como aguardar a conexão do nosso banco de dados, no caso, para ele prosseguir com os demais testes. Então corria perigo de ele não conectar com a base de dados e já ir executando os testes. O que iria acontecer? Aqui iria dar erro, né? Porque ele não iria ter uma conexão ainda com o banco de dados. Então ele não iria conseguir salvar nada, porque a gente não tem essa conexão ainda. Então o que eu fiz aqui? Coloquei um before all, que quer dizer antes de tudo, primeiro faça a conexão com a base de dados. Beleza? E aqui esse await, ele espera essa conexão para poder prosseguir com os demais métodos. Voltando aqui agora para os nossos testes, a gente tem a utilização do create, que a gente está fazendo aqui, ó. Ele deve criar um usuário e não deve retornar um undefined, porque se ele retornar um undefined, eu sei que ele caiu aqui, ou seja, deu algum problema. E a gente não está esperando isso, tá? Então aqui eu estou criando, ó, um novo objeto user. Você percebe que eu não preciso passar nem o meu ID, nem a minha senha, porque são opcionais, são atributos opcionais. E o próprio sistema já se encarrega de popular esses atributos, tá? Então aqui ele vai criar, aqui ele vai ler pelo UUID, aqui ele vai ler pelo e-mail, sempre perguntando se a resposta desse método aqui, ele não tem que ser um defined. Se for um defined, quebrou, tá bom? Aqui ele testa lá o create role, né? Caso depois de toda aquela operação ele retorna um true ou um false, tá? Então ele tem que retornar um true para dizer que deu tudo certo. Aqui também. Aqui eu estou lendo todos os meus registros. Como a gente já criou um usuário, a gente tem um método, um teste só para criar. Quando eu for ler, ele tem que ser diferente de 0, beleza? No caso, o length dele tem que ser diferente de 0. Aqui eu estou fazendo o update do nome para novo nome e estou testando se de fato foi feito esse update na resposta desse método aqui, beleza, pessoal? E aqui eu estou deletando o nosso usuário. Eu tenho um método aqui, um script, para rodar o jest, tá? Só que se eu rodar esse script, ele vai rodar todos os testes presentes nessa pasta aqui, tá? Para a gente rodar só um arquivo, a gente coloca aqui npx jest e especifica o caminho desse arquivo, tá? Teste, e eu vou rodar agora o user service test. Rodando aqui, ele vai me dizer se deu certo ou errado. Aí, pessoal, todos os nossos testes passaram, tá? E tá tudo certo.